Meninos, bom dia. Bom dia, galera do curso. Excelente terça-feira. %100% ligado na terça, meninos. Bora continuar nosso trabalho. Tá todo mundo bem? Todo mundo de boa? Isso aí, velho. Vamos tocar no 120 mesmo. Isso aí, Mateusão. Bora que bora. Moisés, Israel, Lucas, Beatriz, galera no geral aí. É isso aí, Mateusão. Bora escutando um rockinho do Nirvana e vamos lá. Meninos, na aula passada nós começamos a falar de geometria, não foi isso? Geometria analítica. Bora dar prosseguimento nisso? Vamos só organizar aqui. No sábado lá, nós falamos de geometria analítica, nós falamos de plano cartesiano. Vai confirmando isso foi isso, quer ver? Deixa eu só fazer uma apanhada aqui bem rapidinho. Nós falamos que nós temos um sistema cartesiano ortogonal, que é formado por duas retas que se encontram num ponto que é a origem, beleza? Falamos que esses dois eixos, a abscissa é o eixo X, o ordenado é o eixo Y. Divide o plano em 4 regiões, 4 quadrantes. Quadrante 1, 2, 3 e 4. Os pontos estão definidos nesse sistema cartesiano através de coordenadas cartesianas, chamados de par ordenado. Par porque são duas medidas, ordenado porque primeiro é no X, depois é no Y, beleza? Então, um par ordenado define um ponto. Se eu tenho 2 pontos, eu posso calcular a distância entre esses pontos, beleza? Usando a formulazinha da distância entre pontos, lá que nós já mostramos. Variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado dentro da raiz. Eu também posso calcular a coordenada do ponto médio. Um ponto que está bem no meio. Eu posso calcular somando o x dividido por 2, somando o y dividido por 2. Tem outra coisa também que nós falamos, que é um triângulo. Um triângulo, eu tenho um ponto lá dentro dele, que é o baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas, é o centro de massa do triângulo. Esse baricentro, como é que eu acho ele? Soma o x dos 3 pontos, divide por 3. Soma o y dos 3 pontos, divide por 3. Eu acho que basicamente é isso que nós vimos na aula passada. Hoje a gente vai prosseguir um pouquinho falando da reta, tá? Como é que eu vou determinar a equação de uma reta, beleza? Vamos que vamos, meninos? Bora lá. Para quem entregou a redação, ontem foi o dia da devolução, tá? Não esquece disso, não. Ontem tem que ter chegado a redação da proposta 18, se eu não me engano. Proposta 18, exatamente. Tem que ter chegado para vocês. Se não chegou, depois manda um zap lá para mim que eu corro atrás para vocês. Meninas, eu vou compartilhar uma tela aqui só para a gente ter um norte aqui para eu ir comentando com vocês. Essa parte é bem simplesinha, a parte de reta não é complexa, não é difícil não, ela é bem tranquila mesmo. E nós vamos começar falando de coeficiente angular. Tá? Enquanto abre aqui a minha planilha, não sei por que não abriu, estava aberta aqui agora. Bom, nós vamos começar falando de coeficiente angular, beleza? Vai compartilhar com vocês. Meninos, eu tenho uma reta e a primeira coisa que a gente define numa reta é o coeficiente angular. Coeficiente angular, galera, para quem às vezes não tem noção direito aí, é o ângulo que a reta forma com o eixo X. Então, eu tenho uma reta. Essa reta, ela forma um determinado ângulo com o eixo X. Esse ângulo aqui determina a inclinação da reta, se ela inclina pouco ou se ela inclina muito. Isso é chamado de coeficiente angular, beleza? Esse coeficiente angular é determinado pela tangente deste ângulo aqui. A tangente desse ângulo, que a reta forma com o eixo X, me dá o coeficiente angular da reta, beleza? Bom, eu penso que compartilhei com vocês, não é isso? Está compartilhado aí.
Então, presta bem atenção aqui, meninos. Eu vou mostrar aqui um negocinho para vocês. Tá? Alguns exemplos de coeficiente angular. Dá só uma olhada aí para vocês verem. Bom, aí na letra A e B, eu tenho duas retas que têm uma inclinação de 60 graus. Confere aí. 60 graus, essa retinha vermelha. 60 graus, essa retinha aqui, tá? Forma com o eixo X. Meninos, observem que o meu coeficiente angular, ele sempre é determinado pelo ângulo formado entre a reta e o eixo X. É esse ângulo aqui, ó, sempre. Eu pego o eixo X e a reta, esse ângulo aqui determina o meu coeficiente angular. E não esquece, esse coeficiente angular é dado pela tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo, que a reta forma com o eixo X, me dá o coeficiente angular. Beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo de duas retas que têm 60 graus de inclinação. Aqui eu tenho duas retas que têm 150. Observa, meninos. O ângulo é aquele formado a partir aqui, ó, do eixo X, que forma com a reta. Esse ângulo aqui. Esse ângulo de 150 me dá o coeficiente angular desta reta. Beleza? Então, tá aqui outro exemplo de 150 do lado de cá. Beleza? 2,150 graus aí. Vou falar de dois casos particulares, você tem que ficar muito esperto, cursinho. Eu tenho aquela reta que ela pode ser perpendicular em relação ao eixo X. O que é perpendicular, meninos? Forma um ângulo de 90 graus. Tá? Isso é problema. Tá? Ou aquela reta que é paralela ao eixo X. O que é paralela? Aquela reta que forma 0 graus. Então, olha aqui. Quando a reta forma 90 graus ou quando a reta forma 0 graus, são dois casos particulares. Beleza? A reta que forma 90 graus, não tem como eu calcular a tangente. Cara, a tangente de 90 graus, ela não é definida. Lembra lá da trigonometria? Eu não consigo determinar a tangente de 90 graus. Cara, essa tangente eu não tenho como calcular. Beleza? Se eu não tenho como calcular, eu não vou ter coeficiente angular. Se eu não tenho coeficiente angular, está caracterizado que a reta ela é perpendicular ao eixo X, ela forma 90 graus. Beleza? Se eu calculo o coeficiente angular ele dá 0, é porque a reta forma 0 graus aqui. Tranquilo? Então, vai lá. Só para você não esquecer, cara, olha, está aqui destacado para você, não esquece isso não. O coeficiente angular de uma reta, ele é dado pela tangente do ângulo que ela forma em relação ao eixo X. O coeficiente angular é igual à tangente do ângulo. Menininhos, só um detalhe aqui para vocês. Olha, deixa eu escrever um negócio aqui que tem um monte de gente que pergunta. Presta atenção, meninos. Você aprende essa matéria praticamente vista com outros olhos lá no primeiro ano do ensino médio ou no cursinho quando você revisa, chamado Função do Primeiro Grau. Cara, e é quase a mesma coisa, só tem enfoques diferentes. Lá, quando a gente está vendo na álgebra, a gente fala de função do primeiro grau. Aí lá a gente fala assim, cara, que um y é igual, por exemplo, a x mais b. Onde o a e o b são os coeficientes, coeficiente angular e coeficiente linear da minha reta. Cara, é a mesma coisa. Aqui, o que nós vamos falar? Que o y é igual a mx mais b. Meninos, é a mesma coisa. Ou aqui eu costumo chamar de mais n, mais p, mais q, tanto faz. Cara, a letrinha é o que menos importa. Se você quiser, olha bem, hein? Se você quiser falar, olha, que y é igual, por exemplo, a kx mais, por exemplo, z, é a mesma coisa, cara. O que você tem que lembrar é que o número que está aqui acompanhando o x, ele é chamado de coeficiente angular da reta. Esse número que acompanha o x, ele é responsável, cara, pela inclinação da reta. Quanto maior esse número que está junto com o x, mais inclinada é a reta. Quanto menor é esse número, cara, menos inclinado é a reta. O coeficiente angular determina a inclinação da reta em relação ao eixo X. Beleza? Galera, nós já sabemos então que coeficiente angular é o que determina a inclinação da reta.
Sabemos que esse número é igual à tangente do ângulo formado pela reta e o eixo x. Como é que eu calculo isso a partir de coordenadas cartesianas? Dá uma olhada. Eu quero determinar o coeficiente angular através de 2 pontos. Cara, me ajuda aqui, tá? Determinar o coeficiente angular por 2 pontos. Observa aqui. Eu tenho os pontos A e B. Quero determinar a inclinação dessa reta. Meninos, para a gente determinar a inclinação dessa reta, vamos ver se nós estamos ligados aqui mesmo. O que eu tenho que fazer, cara? O que eu estou procurando? Eu estou procurando esse ângulo aqui, ó. Este ângulo. O ângulo que a reta forma com o eixo X, com a reta paralela. Cara, para a gente fazer isso, observa o desenho aqui de baixo. É bem simples, cara. Você já sabe o que eu vou falar, né? O que apareceu aqui? Um triângulo retângulo. Como é que eu acho a tangente de um triângulo retângulo? Tangente de um ângulo. Cara, nós já vimos isso lá na trigonometria. A tangente é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Gente, quem que é o cateto oposto? Variação do y. Nós já vimos isso lá na distância entre 2 pontos. Quem é o cateto adjacente? Variação do x. Como é que eu acho a tangente desse ângulo aqui? Eu pego o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cara, e tá aqui. Isso aqui é chamado de, na geometria analítica, costumam chamar de M, que é o coeficiente angular da reta, ou seja, é a inclinação da reta. Vai lá, meninos. O que é a inclinação de uma reta? A inclinação de uma reta é você pegar a variação do y dividido pela variação do x. E mais nada, cara. Se você fizer essa continha, você acha a inclinação da reta. Olha um exemplo aqui bem massa para você. Bem facinho para você entender. Determine o coeficiente angular, cara. Ele foi bem explícito. Olha, determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Cara, o que você tem que fazer? Para achar o coeficiente angular através da geometria analítica, basta fazer a divisão entre os valores de y. Quem é o y aqui? 7 e 2. Está aqui, ó. 2 menos 7 é o y menos o y. Depois faz a variação do x. 5 menos 3. Meninos, é só isso. Pega y menos y, depois pega x menos x, e você tem aqui o coeficiente angular. Esse número aqui determina o tanto que a reta está inclinada. Faceli, se eu quiser saber o ângulo que forma, uai, cara, você vai ver qual é o ângulo que a tangente dá esse valor aqui, ó. Tá? Qual é o ângulo que a tangente dá esse valor? Eu não tenho a menor ideia. A tangente que dá menos 2,5 não é um valor conhecido, mas tem esse ângulo aí. Beleza? Meninos, deixa eu dar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui um gráficozinho. Agora ele não deu os pontos, eu dei aqui só o gráfico, tá? Qual é o coeficiente angular? Qual é o coeficiente angular, de novo, da reta que passa, né? Por essa reta que está desenhada aí. Cara, já está resolvido aqui, ó. O que você tem que fazer? Pega 2 pontos. Eu tenho aqui, ó, um ponto, outro ponto. O que você vai fazer? Pega o y menos o y. Pega o y de um ponto menos o y do outro. Então, tá aqui, ó, 2 menos o menos 3. Galera, tá aqui, ó, 2 menos menos 3. Variação do y. Desses 2 pontos, você pega a variação do x. 5 menos 2, tá aqui. 5 menos 2 dá 3. 5 terços é exatamente o coeficiente angular dessa reta aí. Beleza, meninos? Ah, Célio, eu quero saber o ângulo. Cara, o ângulo, você tem que achar qual é o ângulo que a tangente dá 5 terços. Só mais um exemplo aqui para eu conversar com vocês. Determine o ângulo. Olha bem, cara, esse aqui agora, o sujeito está sacaneando com a gente. Ele não quer o coeficiente angular, ele quer saber o ângulo, tá? Ele quer saber qual o ângulo que a reta forma com o eixo. Ele deu as coordenadas aqui, bicho. Vamos lá? Só um exemplo resolvido aqui para você ver. O ponto A, esse aqui é o valor de x, esse aqui é o valor de y. O ponto B, esse aqui é o valor de x, esse é o valor de y. Claro que para ele pedir o ângulo, ele pôs uns números, cara, que vai dar muito mole para nós. Olha bem.
Faz lá, variação do y, 4 menos 4 raiz de 3. O que o cara fez, meninos? Ele pegou aqui, ó, 4 é o y. 4 menos raiz de 3 é o outro y. Ele pegou 4 menos 4 raiz de 3. Fazendo as continhas, sobrou só raiz de 3. Depois ele fez a variação do x aqui, ó. 5 mais raiz de 5 menos o que está de cá, raiz de 5 mais 2. Fazendo a continha, deu raiz de 3. Cara, olha aqui que massa. Você já estudou comigo, inclusive, lá na trigonometria. O coeficiente angular da reta deu raiz de 3 sobre 3. Galerinha, é muito fácil a gente lembrar lá da trigonometria que o ângulo que dá raiz de 3 sobre 10 é o ângulo de 30 graus. Lembra? Lá, você põe lá seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60, aí você põe lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos dentro da raiz e de baixo, todos divididos por 2, não é isso? Lá você vai ver que a tangente que dá raiz de 3 sobre 3 é de 30 graus. Então, vamos lá. A reta que passa por esses pontos tem o coeficiente angular raiz de 3 sobre 3 e forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. Menininhos, fala para mim. Do que nós falamos aqui, tem alguma dúvida? Entender o que é um coeficiente angular, cara, eu preciso que você entenda o conceito. Coeficiente angular é o número que sai através da tangente do ângulo que forma reta e eixo X. Eixo X e a reta. Essa inclinação determina um ângulo. Esse ângulo eu calculo a tangente. Essa tangente daqui é o resultado que a gente chama de coeficiente angular da reta. Como é que você acha? Pega a variação do y, dos dois pontos, divide pela variação do x. Cursinho, vê se está de boa aí. Me fala aí rapidinho se está tranquilo. Entender o conceito de coeficiente angular? Não se esqueçam, cara. Isso lá na reta, lá na função, é a mesma coisa, tá? Só que lá usa outras letrinhas e a gente parte para um outro conceito. O que nós estamos vendo? Estudando a reta sobre um outro aspecto, sobre um outro viés, sobre uma outra visão. Nós estamos olhando as coordenadas cartesianas para determinar a inclinação da reta e determinar a equação da reta. Beleza? Galerinha, outra coisinha que nós já vamos ver aqui embaixo, nós já vimos isso, né? Se eu tiver 3 pontos, galera, vocês concordam comigo que 3 pontos tranquilamente pode formar aqui assim, ó, um triângulo. Só que 3 pontos também pode formar uma reta. Não esquece isso não, meninos. 3 pontos podem formar um triângulo. 3 pontos podem formar uma reta. Tranquilo? Como é que eu sei, cara, se 3 pontos formam um triângulo ou se formam uma reta? Nós já vimos isso. É só a gente analisar a condição de alinhamento de 3 pontos. Eu preciso saber se os pontos são colineares. Colinear, meninos. Colinear, mesma reta. 3 pontos podem ser colineares, beleza? Ou pertencerem à mesma reta, estarem alinhados. Ou 3 pontos podem formar um triângulo, que é isso aqui. Esses 3 pontos aqui não formam uma reta, eles formam um triângulo. Beleza, meninos? Como é que eu faço para saber se 3 pontos formam uma reta ou um triângulo? Cara, isso é bem facinho, tá? Não vou nem demonstrar isso para vocês, não, mas a ideia, tá, é assim, ó. Eu tenho ponto A, B e C. Como é que eu sei se eles estão alinhados ou se eles formam uma reta? O ponto A e B, ele determina uma reta. Só para você ter uma ideia aqui, ó. A e B determinam uma reta. Se eu pegar o ponto BC, é outra reta. Essas duas retas, a vermelha e a verde, elas possuem a mesma inclinação. Uai, Célio, o que é isso? Tá doido, velho? Essa reta verde tem essa inclinação. A reta vermelha tem a mesma inclinação. Essa inclinação da reta vermelha e da verde são exatamente iguais, que é lógico que essa mesma inclinação aqui, meninos. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Calcular o coeficiente angular da reta vermelha, calcular o coeficiente angular da reta verde e falar que são iguais. Isso, cara, que é o que está falando aqui, ó. Coeficiente angular da reta vermelha e verde são exatamente iguais. Daí, cara, vai surgir
uma equaçãozinha que vocês já devem ter visto, que é isso aqui, ó. Tá? O que nós vamos fazer? Eu vou calcular o determinante, cara. O que é o determinante? Determinante das coordenadas dos pontos A, B e C. Galera, isso aqui é extremamente tranquilo de fazer. Eu tenho aqui as coordenadas, ó, do ponto A. Coordenadas do ponto A. São essas aqui. Eu tenho aqui depois as coordenadas do ponto B. E aqui embaixo eu tenho as coordenadas do ponto C. Meninos, 3 pontos. Então, eu tenho as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C. O que a gente faz? XY do A, XY do B, XY do C. Acrescenta o número 1, montou um determinante. Calcula esse determinante, cara. Nós podemos afirmar com segurança que se o determinante for igual a 0, forma uma reta. Se não for 0, forma um triângulo. Cara, olha o tanto que é simples. Eu tenho 3 pontos. 3 pontos, coordenada XY, coordenada XY, coordenada XY. Eu monto um determinante, uma matriz com esses 3 pontos. Acrescento o número 1 para virar uma matriz de 3 linhas, 3 colunas. Nós já vimos essa matéria também. Calculo o determinante. Se o determinante deu 0, forma uma reta. Se o determinante não deu 0, forma o quê? Um triângulo, meninos. Beleza? Então, 3 pontos vão formar uma reta. 3 pontos são colineares. 3 pontos estão alinhados quando o determinante dar 0. Se o determinante der 0, é reta. Se não der 0, é triângulo. E aí, tem até a formulazinha de baixo. Esse determinante deu 8, não é 0. 8 é diferente de 0, então deu um triângulo. Eu posso achar a área desse triângulo só bastando pegar o determinante dividido por 2. Beleza? Então, vai lá, meninos. Nós vemos, então, que coeficiente angular é aquele ângulo que determina a inclinação da reta. Beleza? Se eu tenho 2 pontos, eu consigo achar essa inclinação. Basta pegar a variação de y pela variação de x. Eu achei esse resultado. Esse ângulo aqui é o ângulo que dá a tangente igual àquele resultado lá. Beleza? Nós vimos que 3 pontos podem estar alinhados quando o determinante das coordenadas é 0. Se não der 0, forma um triângulo. Tá? Beleza aí? E deixa eu falar logo para vocês, meninos. O que acontece? Queria que vocês respondessem para mim no chat. Quando duas retas são paralelas, o que acontece, hein? Eu posso ter retas paralelas. Como é que eu sei se duas retas são paralelas? Quem sabe me dizer aí? Quem souber, me fale. O que eu olho para definir que duas retas são paralelas? Falei para mim. Ó, estão falando aqui no chat, cara, que duas retas paralelas é quando reta 1 e reta 2. Elas vão ser paralelas, obviamente, quando esse ângulo aqui for exatamente igual a esse ângulo aqui. Se o ângulo é igual, meninas, são paralelas. Se o ângulo é igual, o coeficiente angular também tem que ser igualzinho, cara. Então, a resposta aí está exatamente correta, tá? Duas retas vão ser paralelas quando o coeficiente angular for exatamente igual. Tranquilo? Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Tranquilo com isso, meninos? Tá? Se o coeficiente angular não for igual, é porque as retas são concorrentes. Meninos, olha aqui. Retas paralelas. Elas não encostam uma na outra. Reta concorrente encosta uma na outra. Retas paralelas, mesmo coeficiente angular. Retas concorrentes, coeficiente angular diferente.
Tranquilo? Coeficiente angular igual, retas paralelas. Coeficiente angular diferente, retas concorrentes. Tá bom? Beleza? Então, vai lá. Por último, eu queria deixar uma anotação aqui para vocês, antes de falar de um negocinho aqui. Observa o seguinte. Se eu escrever aqui para vocês, olha. Y é igual a 5x mais 2. Y é igual, por exemplo, 3x menos 4. Se eu puser outra, y é igual, por exemplo, a, sei lá, 4x menos 1. E se eu puser mais uma? Vamos dizer que são essas aí, meninos. Galera, dessas retas que eu pus aí. Fala aí para mim. Qual dessas retas aí é paralela? A primeira, a segunda e a terceira. A primeira é paralela com a segunda, com a terceira, ou é a segunda com a terceira? Diz aí para mim. Eu tenho reta 1, 5x mais 2. Reta 2, 3x menos 4. Reta 3, 4x menos 1. Dessas três retas, tá? Qual delas é paralela com a outra? A 1 com a 2, a 1 com a 3 ou a 2 com a 3? E aí, menininhos? Nada? Cursinho? Nada, nada? Bugou aí vocês? Bom, estão falando aqui. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu acrescentei uma quarta reta aqui. Agora eu tenho primeira, segunda, terceira e quarta reta. Essa quarta reta que eu acrescentei, ela é paralela com a segunda reta. Vê se é isso. Meninos, observa bem. O coeficiente angular é aquele número que está junto com o x. Aqui é o 5x, aqui é o 3x, aqui é o 4x, 3x. Nas três primeiras retas são todos diferentes, então elas não são paralelas. Essa quarta reta que eu acrescentei tem um 3x, que é igual ao 3x dali. Beleza? 3x e 3x. Então essa segunda reta com a quarta são paralelas. Elas são igual a esse modelo que eu fiz aqui. Tranquilo? Outro detalhe, meninos. Presta bem atenção. Eu tenho aqui 5, 3, 4 e 3. Nós vamos lembrar o seguinte. Uma reta, ela é mais inclinada se o coeficiente angular é maior. Isso quer dizer que se eu for desenhar essas retas aqui, essa que está escrito 3x e 3x, ela é aquela que é mais cansada, mais quietinha. A reta que tem o 4x, ela já é um pouco mais inclinada. A reta que tem o 5x, cara, ela é mais inclinada ainda. Beleza? Então, eu tenho aqui a reta 3x menos 4 e 3x mais 6, são retas paralelas e que são aquelas que estão mais cansadinhas, aquelas mais deitadas. Beleza? Aquelas são mais deitadinhas assim. Reta 4x menos 1, ela já é mais inclinada. Reta 5x mais 2 é mais inclinada ainda. Beleza, meninos? Então, coeficiente angular determina o grau de inclinação da minha reta em relação ao eixo x. Como é que você acha? Quando tem dois pontos, variação do y pela variação do x. Quanto maior a inclinação, maior o coeficiente angular. Quando o coeficiente angular é igual, são paralelas. Quando é diferente, são concorrentes. E aí vamos lá um desafio.
Duas retas concorrentes é aquela que se encosta uma na outra. Tem um ponto em comum, cara. Triscou lá, é concorrente. Se eu tiver duas retas assim, que formam 90 graus, tem uma propriedade particular para isso. Quem sabe me dizer? Qual é a propriedade que tem quando as duas retas são perpendiculares? Sabe aí ou não? Vamos ver se acertaram aqui. Exatamente, Maria Clara. Exatamente isso aí. Maria Clara está dizendo aqui que se o coeficiente angular de uma reta multiplicado pelo coeficiente angular da outra der menos 1, elas são perpendiculares. Cara, fechou, tá? Vamos lá, então. Coeficiente angular de uma reta determina a inclinação dela. Esse aqui, quanto maior é, mais inclinado é a reta. Fechou. Se eu tenho duas retas paralelas, coeficiente angular igual. Diferente, elas são concorrentes. Elas têm um ponto em comum. Pode ter o caso particular de quando elas formam 90 graus. Formam 90 graus quando é coeficiente angular de uma multiplicado pela da outra dá menos 1. Fechou, meninos? Cara, fala aí para mim, alguma dúvida em relação a coeficiente angular e inclinação da reta? Ou tá de boa? Tá tranquilo? Aqui tem um exemplozinho à toa, só para a gente visualizar, tá? Aqui está dizendo, dá uma olhada aí, ó. Só para você ficar espertinho em relação ao coeficiente. Os pontos P, Q e R pertencerão à mesma reta se... O que ele está falando, cara? Ele está falando aqui que os três pontos pertencem a uma única reta, então eles são colineares, eles estão alinhados. Beleza? Bom, nós temos uma possibilidade, nós podemos montar um determinante e falar que esse determinante é igual a 0. É uma possibilidade. Eu monto aqui o número 3, né? Monto aqui, ó, o número 3, deixa eu apagar isso aqui. Por determinante seria assim, ó. Eu pego o 3 e o menos 1, são as coordenadas do A, do P. Menos 4 e 13, as coordenadas do B. Nesse caso ali é o Q. E o R vale N e 1. Meninos, 3 pontos. O que eu faço aqui agora? Acrescenta o número 1 para virar uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. E vai lá, calcula o determinante dessa matriz. Fala que esse determinante tem que dar igual a 0. É uma maneira de você achar o valor desse N aqui. Tá? Ou você faz de acordo com o que está aqui o exemplo resolvido, cara. Tá? Eu tenho aqui, o que ele fez aqui? Ó? Ele usou só a definição do coeficiente angular. Beleza? PQ define uma reta, esse ponto aqui define uma reta, PQ. E o QR define uma outra reta. Para eles estarem alinhados, o coeficiente angular tem que ser igual. Ele fez a continha aqui, ó. Coeficiente angular de P até Q é igual ao coeficiente angular de Q até R. E achou, sem calcular o determinante, que o N vale 2. Beleza? Só um exemplo, você vê a aplicação do coeficiente angular no exercício. Menininhos, nós temos, para a próxima aula, nós vamos falar sobre a equação de uma reta. Nós vamos ver o que é uma equação geral, o que é uma equação reduzida, o que é uma equação fundamental da reta. Que é bem tranquilinho, não tem nada de complicado não, é bem tranquilo mesmo, tá? Se tiver alguma pergunta, nós temos aí 1 minuto e meio mais ou menos, aí nós vamos falar das equações gerais, reduzida e fundamental da reta, tá? A gente vai finalizar o estudo da reta no sábado, a parte teórica vai ficar só fazendo exercício. Vocês têm 1 minuto e pouquinho, se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica de boa. Lembrando que ontem foi segunda-feira, ontem foi o dia de você entregar a sua proposta de redação número 19, tá? E receber a 18. Ontem foi o limite do prazo para você entregar a redação 19 e receber 18 corrigidas. Se alguém não recebeu, basta depois lá no WhatsApp me falar, olha, meu e-mail é tal,
Eu não consegui receber a redação ainda, não chegou. Eu vou atrás disso para vocês, tá? Então, assim, é para ter chegado ontem para todo mundo. Eu falei com o pessoal lá da correção, eles me garantiram que enviaram para todo mundo ontem. Aí basta ver se chegou realmente, tá? Beleza? Bom, se não tem pergunta, meninos, nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, a gente tira no sábado. Beleza? Tenham boa aula. Fiquem com Deus. Ó, beijo no coração de todo mundo, galera. Fica aí. Manda lá no privado, lá no meu WhatsApp, que aí de lá eu consigo organizar para vocês, tá? É só mandar lá. Beleza? Tem que ter chegado a redação 18 ontem. Falou?